Futebol Jovem Pan. A rodada do Brasileirão foi boa para o Palmeiras. O Alviverde ganhou do Avaí e depois viu o Internacional só empatar com Curitiba. Então a vantagem subiu 10 pontos, faltando apenas 5 rodadas, ou 15 pontos em disputa para o término da competição. A reportagem é de Giovanni Chacon. O domingo foi agitado com 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Em Caxias, o São Paulo venceu o Lanterna Juventude por 2-1 com 2 gols do lateral esquerdo Reinaldo. Capixaba marcou o gol do time da casa. Com a vitória, o tricolor entrou de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. No Rio, clássico entre Fluminense e Botafogo. O Glorioso até saiu na frente do placar e abriu 2-0. Mas o Flu reagiu e arrancou o empate para continuar lutando por uma vaga direta na Libertadores 2023. No Couto Pereira, o Internacional precisava vencer para seguir lutando pelo título, mas acabou ficando no empate com o Coritiba. O time de Porto Alegre agora tem 10 pontos de desvantagem para o líder Palmeiras e com a vitória do Verdão no sábado, o campeonato está basicamente definido. Nos outros jogos do dia, o Atlético Goianiense bateu em casa o Ceará por 1-0 para seguir com chances de escapar do rebaixamento. Já o Cuiabá em casa foi derrotado para o Goiás por 2-1 e segue no Z4. Nesta segunda, Fortaleza e Atlético Mineiro entram em campo no Castelão para fechar a 33ª rodada do campeonato. A bola rola às 8 horas da noite, horário de Brasília. Bom, e para comentar os assuntos do esporte, a gente recebe aqui o narrador José Manuel de Barros. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo. Zé, com essa diferença aí de 10 pontos, o Palmeiras ainda pode perder esse título? Não perde mais. Para mim, não. Na verdade, a gente está fazendo as contas para ver se termina na próxima rodada, que começa nesta terça-feira e vai até quinta. Palmeiras entra em campo nesta terça-feira. No sábado, ele venceu por 3-0, poderia ter vencido por 6, né, por um placar muito maior. O Endrick foi mais uma vez uma atração, entrando nos últimos 14, 15 minutos de jogo. Deu a primeira assistência dele com a camisa profissional e quase fez gol. Não fez porque o goleiro do Avaí, o Vladimir, fez 2 grandes defesas em boas finalizações do menino Endrick. Palmeiras pega o Atlético Paranaense em Curitiba. Detalhe, o Atlético foi que eliminou o Palmeiras na Libertadores e o Atlético impôs uma das 2 únicas derrotas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O outro foi o Ceará jogando aqui em São Paulo e o Atlético também ganhou aqui pelo placar de 2-0. As únicas 2 derrotas do Palmeiras. Mesmo o Palmeiras vencendo o jogo do Atlético em Curitiba, o Atlético vai com reservas por causa da final da Libertadores no sábado, ele tem que esperar a sequência da rodada, porque ele depende do resultado do Internacional, que recebe o Ceará na quarta-feira, e depende do resultado do Corinthians também, que tem um jogo a menos e pode atrapalhar o Palmeiras nessa questão de ser campeão já nessa próxima rodada, o Corinthians que recebe a equipe do Fluminense. Para o Palmeiras ser campeão, ele tem que ganhar o jogo e os dois não podem vencer, nem Inter, nem Corinthians, e ele já comemora o título nesta rodada, ou seja, na quarta-feira mesmo jogando na terça. Se não, fica para o jogo contra o Fortaleza, aí ele vencendo não depende de outros resultados para comemorar o título de campeão brasileiro, mas não perde mais, Cláudia. Bom, e falando do Corinthians, que você já tocou aí no assunto, venceu o Clássico Alvinegro, foi o primeiro jogo após a derrota na Copa do Brasil. Como que está o clima por lá? O clima está bom, né? Mesmo a derrota para o Flamengo nos pênaltis, ela não trouxe grandes problemas. O torcedor entendeu a situação. Um adversário que investe muito, que tem um time melhor, e o Corinthians lutou e foi melhor em campo no segundo tempo, perdeu pelos pênaltis, que é pênalti a si mesmo, né? E o torcedor entendeu isso e conseguiu dar uma resposta imediatamente no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Santos contesta muito o segundo cartão amarelo do Lucas, que acabou sendo expulso de campo. Achei também que foi exagerado aquele cartão, mas o importante foi para o Corinthians. Foram os 3 pontos que mantém o time na briga, quem sabe até para vice-campeonato brasileiro. Está muito perto de confirmar a classificação e vai confirmar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E nesse momento, Cláudia, dá a sensação para o torcedor que no resultado final, mesmo fechando o ano sem título, a temporada foi mais positiva diante dos problemas iniciais do que negativas, e o trabalho do Vitor Pereira é bem avaliado.
Corinthians aí só falta confirmar agora, carimbar mesmo essa vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Eu aproveito para falar do São Paulo, que entrou em campo ontem. São Paulo está na briga ali por pré-Libertadores da América. E ele conseguiu o seu intento. Ganhou do América lá, ganhou do Juventude fora de casa no jogo de ontem por 2-1. O Chacon falou agora há pouco, né? Com 2 gols do Reinaldo, que está em final de contrato, com proposta inclusive do Fluminense. Talvez deixe o São Paulo, depois de muitos anos, atuando, vestindo a camisa do tricolor do Morumbi. Nesse momento, o São Paulo está na 8ª colocação, mas depende do jogo de hoje entre Fortaleza e Atlético Mineiro, com mais de 50 mil torcedores lá na Arena Castelão. Em caso de vitória do Fortaleza, o São Paulo cai para 9º. O Fortaleza ultrapassa inclusive o Atlético Mineiro, que seria então o 8º. Então o torcedor fica de olho no fechamento da rodada nesse jogo de hoje e esperando da próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, essa semana tem a final da Copa Libertadores, Flamengo e Atlético, jogão, hein? Sem dúvida alguma. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Santos, né? Ganhou do América fora de casa com o time do Brasileiro, que não é o time titular, né? O Santos entrou em campo, jogou, o João Gomes também entrou dos titulares ali. O Dorival Júnior planeja colocar 4 ou 5 jogadores titulares em campo amanhã contra a equipe do Santos. Mas claro que o foco total é a decisão do próximo sábado, né? O Atlético também entra em campo nessa terça-feira, o adversário é o Palmeiras, vai também com as reservas, já visando a grande decisão de sábado, que infelizmente não terá a casa cheia, a não ser que a Conmebol saia dando ingresso de graça lá por moradora de Guayaquil, mas as informações de momento é de que vai ser fiasco em termos de público. É muito difícil para o brasileiro sair daqui e chegar a Guayaquil, são muitas horas, né? Para mim não funcionou essa questão de final única. Nós não somos Europa, em que a logística é muito mais fácil para o torcedor. Aqui é muito complicado, viu, Cláudia? Muito bem, obrigada, Zé, aí por hoje então, pelas suas informações, pelos seus comentários todos do esporte. Amanhã tem mais aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Zé. Bom dia, Cláudia. Vamos falar de Fórmula 1 agora. O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos e a Red Bull é campeã de construtores da Fórmula 1 2022. Vamos acionar agora novamente o nosso correspondente, especialista em Fórmula 1, Luca Bassani. Luca, nada de Sunak, a gente continua aqui então. Agora é esporte. Como foi a corrida, Luca? Conta pra gente. A pontualidade britânica tem decepcionado hoje, Cláudia, mas, pois é, falando sobre a Fórmula 1, o grande prêmio do que nós tivemos no Texas, em Austin, o Circuito das Américas nos Estados Unidos, foi vencido pelo holandês Max Verstappen, que já tinha garantido o bicampeonato desde o Grande Prêmio do Japão também, que aconteceu recentemente. Com isso, ele garantiu também a vitória, né, para a equipe Red Bull durante esse ano de 2022. Ele e o seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez, fizeram uma belíssima temporada com várias vitórias importantes e uma vantagem expressiva frente à Ferrari. Ontem o pódio foi composto não só por Max Verstappen na primeira posição, mas pelo campeão também múltiplas vezes Lewis Hamilton, ficou em segundo, e o terceiro monegasco da Ferrari, Charles Leclerc. Ainda faltam 3 etapas para finalizar a temporada 2022 no México. Depois temos o GP de Interlagos no Brasil, né, em dia 13 de novembro, uma semana antes do início da Copa do Mundo, além, é claro, do último GP do ano em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para finalizar. Mas são 3 corridas apenas para cumprir a tabela, porque a Red Bull dominou, até mesmo no começo a Ferrari deu certa esperança aos tifosi, né, aqueles torcedores da Ferrari que vão e lotam todos os campeonatos, mas não deu certo para Charles Leclerc nem para Carlos Sainz, e portanto Max Verstappen dominou de ponta a ponta e provavelmente chega como um dos grandes favoritos para a temporada do ano que vem também. Muito bem, obrigada, Luca. Amanhã tem mais. Bom dia para você.